E aí, tratando-se de contatos, Hum. contatos extraterrestres, na verdade, o primeiro, assim, que eu me recordo, que foi bem físico, na verdade, de ver, assim, é ver Em São luz. Paulo, você É em morando em São São Paulo, Paulo. em São Paulo, em Santana, inclusive, Santana, que né? você nasceu por lá. Eu fui muito para Minas Gerais, eu fui muito para o sul de Minas, né, na minha adolescência, mas teve um gap, teve uma época na minha adolescência que as coisas meio que não aconteciam. Esse tipo de coisa deu uma parada, né? Dos 13 anos aí até meus 19, na verdade, teve um gap, né? E depois as coisas voltaram muito fortes, né? E eu tava em Santana uma vez, pegando um táxi com um amigo meu. Quem aqui é das antigas vai dar risada, porque o táxi, na verdade, era aquele Fusca que não tinha banco na frente, né? Tô falando anos 80 Mas isso, eu né? lembro, eu lembro. Você lembra de Fusca que não tinha banco na frente, que só tinha os dois bancos de trás? Lembro de o final dos Fuscas já saindo dos Que táxis o já. cara fechava a porta com uma cordinha aqui assim, É, sensacional. cheguei a ver, sim. Enfim. Apesar que eu nasci em 82, mas cheguei a ver. Bom, Porque enfim. eu acho que mais ou menos esses Fuscas foram mais ou menos até o final dos anos 80, comecinho dos anos 90. Foram, começo dos anos 90. Depois começou a ter uma exigência pra táxi muito forte e tal, tinha que ter quatro Exatamente. portas, Tinha que ter um quatro carro portas, grande, cinto de porta-mala. segurança, aquelas coisas todas. Não Que tinha era lei, cinto. era lei, né? Exatamente. E aí estamos saindo do liceu, Liceu Coração de Jesus, era uma escola que eu estudava ali no centro de São Paulo. Tô eu e o Fred, esse eu posso falar nome, porque ele estava comigo exatamente. Inclusive o Fred faz anos que eu não vejo, ele virou redator, depois publicitário. E o que que acontece? Saímos lá do liceu, pegamos o táxi, ele sem carro, eu sem carro. Saímos ali, Avenida Rio Branco. É importante eu falar isso para vocês sacarem o que aconteceu depois. Saí ali da Dino Bueno por trás, Avenida Rio Branco, viaduto da Rio Branco, desce o viaduto da Rio Branco, pega a Avenida Rude, sobe a ponte da Casa Verde, entro na ponte da Casa Verde e começa a Avenida Brasleme. Ótimo. Quando começamos a Avenida Brasleme, bem do lado da pista do Campo de Marte, né? Bem quando começa ali, hoje até tem iluminação, mas na época não tinha. Era tudo apagado, talvez até por causa da iluminação na pista, que hoje tem outras tecnologias, então tem luz ali na Avenida Brasleme, mas era tudo escuro. Então imagina, 1980, 79, por aí, Ninguém na rua. meia-noite e meia, 15 para uma, mais ou menos, da manhã. Ninguém. Só eu, Fred e o motorista da Fuca. E era uma Fuca nova, inclusive. O cara, quando começou a pegar ali, o carro dele começou a morrer, apagou. Apagou, parecia pana elétrica. Apagou o carro do cara e ele encostou à direita. Ele encostou bem à direita. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele falou, nossa, deve ser uma pane elétrica, não sei o quê. Aí o Fred fez assim pelo vidro do Fusca atrás. Falou, cara, tem uma luz em cima da gente. Como luz. E aí o cara pegou, Não colocou poderia a ser cabeça... um poste forte. Hã? Não, Não não, poderia. não tem luz ali Não tem naquele luz, trecho, é. até porque era o começo da pista. Ali era tudo apagado, inclusive, naquela época, na Avenida Brasleme, né? É em frente, inclusive, um campo que tem de futebol ali do Jardim São Bento. Quem sabe, quem conhece ali sabe o que eu tô falando. Bom, tem uma luz, eu falei, eu vou sair. Quando eu falei, eu vou sair, o motorista de táxi colocou a cabeça pra cima, tinha uma luz muito forte mesmo, ela tava batendo em cima do carro. Ele falou, não, ninguém sai. Não, não vamos sair, vamos ficar aqui, não sei o que tá acontecendo. E o Fred jogou a cabeça por trás no vidro aqui pra colocar a cabeça pra ver o que que era. Ele falou, cara, é uma luz muito forte. Eu não sei quanto tempo ficou isso, a luz apagou. A luz apagou, simplesmente o painelzinho do Fuca lá voltou. Oxi. O cara deu partida, porque ele tem toda a partida, ele tem toda a ignição, não pegava. O cara deu partida, pegou o Fusca e eu morava logo nos predinhos do lado direito aqui na Avenida Brasleme. Eu ia ficar ali e o Fred depois ia seguir pra casa dele, que era mais pra frente. Enfim. Aí o cara falou, você vai para onde? Eu falei, não, eu vou parar aqui. O cara tava apavorado, o motorista. Eu não sei, deu um pânico no cara. Aí o Fred, a gente tava mais tranquilo. O Fred excitado, achando que, ó, deve ser, o que será que é, uma nave, alguma coisa, enfim. Aí parou o Fusca, eu desci, quando eu desci, fechou a porta, o Fred tava olhando pra trás. Eu olhei pra cima do Jardim São Bento, cara, parecia um queijo. Parecia um queijo mineiro. Uma coisa assim, redonda, bem arredondada, alaranjada. Não era uma luz forte, como aquela que tava em cima da gente, era uma luz opaca. Parada, mas grande, muito grande. Aí eu falei, bom, eu vou subir em casa. E eu olhei pro carro quando o Fusca tava saindo, o Fred olhando por trás do vidro, eu apontando pra ele. Eu subi em casa, falei pra minha mãe, não, mãe, vem cá, abre a janela, vamos ver. Quando foi olhar, não tinha mais nada. Fred chegou na casa dele, me ligou e falou, Marcão, você viu? Falei, claro que eu vi, cara. Eu tentei subir, chamar minha mãe pra ela ver, mas não tinha mais nada.
Esse, na verdade, foi o primeiro contato, assim, Mais físico, forte, mais né? forte, mais forte que a gente teve, né? Você morava sempre morou em Santana? Nasceu em Santana? Cara, eu nasci em Santana, né? O parto foi feito, inclusive, em Santana. Depois eu saí de lá uma época e fui morar no Bom Retiro. Depois fui morar em outros lugares e voltei pra Santana agora. Anos 80, era a sua adolescência em Santana. Anos 80 era minha adolescência em Santana. E Delícia. teve muita história, hein? Teve muita Ali, história na aí. adolescência, Nessa época, anos 80. cara, ali, né? Ali a gente, hoje, inclusive, é onde tem as baladas ali no Caçaspe, né? Uhum. Tem as baladinhas, mas enfim, o que a gente fazia ali? A gente, pô, brincava na rua o dia inteiro, né? Agora, sobre contatos extraterrestres também, nessa época, já teve bastante. Tem muita coisa pra contar, né? Tem, na verdade, uma vez também eu tava com uns amigos e a gente viu uma bola, como se fosse uma bola, ela era cor de chumbo e ficou parada ali também na Braslemp. Tava aí uns amigos, a gente olhou, nessa época tinha muito balão, né? Uhum. Nessa época, na época Muito de mais junho que tinha hoje. muito balão, mas muito, né? Muito balão. E era uma bola que tava parada mesmo, chumbo, não tinha luz nem nada, era uma bola grande. A Enfim. que altura, mais ou Ali, menos? sei lá, 50 a 60 metros. Desse tamanho aqui, devia estar mais ou menos, porque era grande, devia estar uns 50 a 60 metros. A gente viu ali em Santana também. Enfim. Uhum. E Aí, esses foram os primeiros contatos. um dos primeiros contatos, Sim. né? Cara, que história é essa aí? O amigo da polícia científica, que teve envolvimento disso daí? Como é que foi isso aí? Essa daí que eu tô contando do Fred, ela teve esse desdobramento que é exatamente o que eu queria contar pra vocês. Anos depois, eu conheci um cara que era da Polícia Científica de São Paulo, né? Na casa dele, ele começou a mostrar pra mim umas fotos, né, cara? Umas fotos até meio bizarras de acontecimentos, né? Teve uma coisa que teve o crime da mala de 1920, se eu não me engano, que ficou muito conhecido no Brasil inteiro. Aliás, mundialmente, esse crime, que um cara matou a esposa e colocou dentro de uma mala, tá? Enfim, ele me mostrou, inclusive, umas fotos preto e branco, umas fotos originais, inclusive, e ficamos conversando sobre coisa científica, polícia científica e tal. Eu já tinha falado alguma coisa pra ele que eu já tinha visto alguma coisa de contato e tal. Ele virou pra mim e falou: Marcos, eu vou te mostrar um negócio, um episódio que aconteceu nos anos 80. Inclusive ali no centro, ali do centro pra Marginal Tietê. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Que ano que foi isso daí? Ele falou, foi no começo dos anos 80, final dos anos 79, 80. Eu falei, nossa, porque um contato que eu tive desse negócio da Braslemp que eu acabei de contar pra vocês, foi ali na Avenida Rio Branco. Ele falou, pois é, deixa eu te falar, eu tava em casa, madrugada, me ligam aqui em casa falando, doutor, tem um caso aqui na Marginal Tietê que a gente gostaria que o senhor viesse aqui agora. Ele falou, porra, madrugada, meu, eram umas 2h30, quase 3 horas da manhã. Mas por que eu tenho que ir? Ele falou, você tem que vir aqui porque tem um cara aqui no Maverick, o cara tá em estado quase catatônico. Ô, louco. E ele tá com o Maverick pro lado de dentro do guarda-reio da Marginal Tietê. E ele falou que simplesmente ele estava na ponte da Rio Branco, exatamente quando eu saio ali com o Fred, do meu amigo, pra fazer a guarda isso, que eu falei da trajetória. Sim. Ele tava ali na ponte da Rio Branco, parado num farol, quando de repente o carro dele começou a flutuar, subir, e ele falou que começou a andar. E ele viu ali a Avenida Rude embaixo, ele começou a ver, aí alguma coisa fez ele apagar, e ele apagou. Aí ele acorda, ele tá dentro do carro dele, dentro do Maverick, ali pra dentro do guarda-reio, dentro da Marginal. Que loucura. Estado, o cara tava. Tanto que a polícia ali passou uma hora e viu que tinha um carro ali Relativamente dentro. próximo, né? São distâncias Não, ali. próximo não, o mesmo trajeto. Na verdade, o trajeto que eu fiz pra sair da escola foi aquele. Saí ali, ponte da Rio Branco, desci. E mais ou menos ali as datas batiam, pelo que ele tava falando. Pela data que ele falou que aconteceu com o cara. Hein? Mas aí, vamos ver. Aí vem a parte boa. Aí vem a parte legal. Ele falou, bom, o cara me falou que flutuou, não sei o quê, o carro voou, então eu vou pra lá pra ver o que aconteceu. Conclusão, ele chega na Marginal, ele chega ali com o carro dele, e os caras mostram que o carro dele não tinha sinal de entrada ali pra dentro do guarda-reio.
Até porque o carro teria que seguir para a ponte da Casa Verde, mais uns metros lá na frente, contornar, voltar e parar ali. Só que o carro dele estava parado de frente para a marginal, não estava parado como quem tivesse dado a volta e voltado. Foi colocado. Exatamente, porque não tinha marca de entrada. Que loucura. E a capota estava toda chamuscada. Queimada. Que loucura. Eu só não tem nem foto disso, nada, ele né? tem, claro que ele tem, né? Inclusive, pô, eu tava com 19 anos, esse cara já devia ter o quê lá, uns 50, enfim. Eu nunca mais falei com ele, mas ele... Até porque, se você vai pegar um negócio desse em polícia, qualquer coisa assim... Hoje em dia, depois aí desse evento aí do Pentágono lá, falar que aquele vídeo era um vídeo original, né? Que o Pentágono abriu, que existe mesmo, coisa que eles não sabem explicar o que que é. A coisa começou a abrir um pouco, tem essa galera ligada na ufologia, tem trabalhado muito também para liberação de documentos, porque, cara, teve a Noite dos OVNIs aqui em São Paulo. É chamada a Noite dos OVNIs. Teve? Nossa, não fiquei 1900, se eu não me engano, 86. Se alguém souber aí, fala aí, escreve aí pra Google, gente, né? coloca no Google. Acho que foi em 1986, 1987. Caramba. Foi chamada... Nunca soube desse evento aí, não. Foi chamada a Noite dos OVNIs. Inclusive, 86. Isso, 86. A noite dos OVNIs, ela aconteceu do Rio de Janeiro e São Paulo. Decolaram os caças, foram atrás. Aconteceram vários eventos.